The great thing about Star Wars is I had a thing, I mean a vessel that I could throw anything into. Yeah. But one of the biggest problems you have in science fiction with movies, they don't have it in books or anything, but in movies, you have to create a real world. Yeah. And it's a real world that doesn't exist. Gui, pra você, o que torna o Star Wars de tão especial? Primeiramente, eu acho que é uma franquia que ela é atemporal. Então, é uma franquia que ela tá em diversas mídias, em diversos jogos, livros, filmes, séries, animados e tudo mais. E eu acho que o que torna Star Wars tão especial nas suas diferentes gerações é que cada geração cresce com filmes, cresce com todas as possíveis mídias que a franquia deposita, né? Então acho que o criador da franquia, o George Lucas, ele fez um desafio muito difícil naquela época de travar uma franquia de ficção científica com fantasia num tempo em que isso não era possível. Afinal, era 1977, estava tendo uma crise ferrada nos Estados Unidos, Hollywood estava fazendo só filmes densos, filmes dramáticos e tudo mais. Então, pra mim, eu entendo que Star Wars, por ser uma franquia que ela é, ao mesmo tempo, atemporal, ela conecta o indivíduo e o espectador através de gerações. Então, o que torna, pra mim, Star Wars tão especial é que ela não é só a jornada de herói do Luke e do Anakin. Ela também é a jornada do George Lucas, como criador da franquia, e para cravar o seu nome na história de Hollywood e no cinema para todo sempre. Como que o George Lucas cria uma franquia como Star Wars em 1977, sabe? Num ano em que estava tendo uma crise ferrada nos Estados Unidos, Hollywood estava passando por uma espécie de quase crise política, né? Onde a gente tinha filmes que os estúdios mandavam fazerem filmes mais simples, né? Filmes com mais drama, filmes mais realistas. E naquela época, os estúdios pensavam muito no dinheiro em sentido de... Gente, a gente não vai fazer filmes como Star Wars porque não dá dinheiro, entendeu? Fantasia, ficção científica. E naquela época, o George Lucas ele já tinha rascunhos, ideias de como que ele faria Star Wars, né? Desde muito novo, o George Lucas ele estudou numa faculdade de cinema, ele se formou, ele já tinha feito 2 filmes, no caso... o THX e o American Graffiti, né? E o Star Wars foi uma das últimas experiências dele, assim, de criar, foi uma das grandes desafios dele para criar a franquia, foi como que eu vou estabelecer uma franquia como Star Wars num tempo em que aquilo não era possível, sabe? A tecnologia daquela época, ela não permitia que... Os efeitos especiais não existiam naquela época, então George Lucas teve que se virar durante a produção do episódio 4 de Uma Nova Esperança, ir lá no deserto, levar os atores lá, entendeu? Ele passou por vários problemas durante a produção do filme, ele teve que se virar porque
naquela época eles usavam muitos efeitos práticos, né? Então ele teve que criar basicamente uma tecnologia nova para retratar aquele mundo fantasioso que a gente conhece na franquia, e principalmente como que os atores, ele não era um diretor muito bom de lidar com o elenco. Eu acho que a maior magnitude de Star Wars tem hoje em dia na cultura pop é que a história dela não foi uma história de tipo, viveram felizes para sempre. Nada disso. Durante a produção do filme eles enfrentaram diversos desafios que testaram o limite e a paciência do George Lucas até o final, mas tudo isso para entregar uma baita experiência que naquela época nenhum estúdio apostava que daria certo. O que define um herói? São seus valores? São seus erros? Ou é aquilo que está dentro do seu protagonista desde o começo da sua jornada? O George Lucas, quando ele criou Star Wars, ele veio com o conceito do Joseph Campbell, né? Da jornada do herói, do mito do herói. Ou seja, você vai ter a figura do Luke Skywalker como o mocinho clássico da franquia inteira, onde ele vai passar por uma jornada de testes, vai enfrentar desafios, vai descobrir que o Vader é o seu pai, para no final ter que cravar um duelo final com o seu pai e se tornar o herói que ele está disposto a se tornar. O Anakin Skywalker é a figura do herói imperfeito, é a figura do herói que sucumbe para o mal, que é manipulado pelo mal, mas que no fim encontra uma redenção, encontra uma chance de voltar a ser o Anakin no momento em que ele vê que o seu filho está prestes a morrer. Então é interessante como o George Lucas ele pega a figura dos dois mocinhos da franquia e ele ressignifica o conceito da jornada do herói, botando a jornada desses dois personagens em direções opostas, mas que no fim elas se convergem em um determinado ponto. Afinal de contas, a história da franquia Star Wars é sobre redenção, é sobre você encontrar os seus erros, perdoar eles, mas se tornar alguém melhor, alguém superior aos seus próprios erros, sabe? Porque no fim Star Wars é uma história sobre o humano, sobre a humanidade em nós como seres humanos e a humanidade naqueles personagens, naqueles protagonistas. Então, no final das contas, o que o George Lucas faz em Star Wars é a ressignificação do mito do herói e para intitular o Luke Skywalker como essa figura do mocinho que a gente vai torcer do começo ao fim da história. Acho que quando a gente fala então de Star Wars, a gente entra aquele consenso muito simples de ser a franquia que, apesar de ser atemporal, ela divide várias histórias ao longo das suas gerações em diferentes mídias, né? Eu acho que depois da venda do George Lucas do direito de Star Wars para Disney, isso possibilitou que a franquia pudesse se expandir cada vez mais em diferentes mídias, seja nos livros, nas séries animadas e live actions, e nos quadrinhos também. Então, de certa forma, acho que Star Wars hoje em dia ele é muito mais do que uma franquia que era na época de 1977. Hoje em dia, Star Wars ele virou um conteúdo que é transmídia em diferentes mídias, ou seja, ele transcende as suas histórias através de diferentes mídias, mas conectando elas e formando uma única história, sabe? Então, eu acho que no final das contas, o que torna hoje Star Wars tão belo é que, querendo ou não, ele vai continuar seguindo exemplos de prevalecer novas gerações, apesar de tudo. I hear so many young people today talk about a world that's emptied of heroism, where there are no more noble things to do. What do you say to them? Everybody has the choice of being a hero or not being a hero every day of their lives. You can either help somebody, you can be compassionate toward people, you can treat some people with dignity. And one way you become a hero, and the other way, you're part of the problem. And it's not a grand thing. You don't have to get into a giant
laser sword fight and blow up 3 spaceships to become a hero. I mean, it's a very small thing that happens every day of your life. Skywalker, ainda olhando para o horizonte. Ninguém nunca se vai de todo.